Bem, gente, nós estamos hoje abordando um assunto que é muito interessante. Na verdade, esse papo que a gente vai levar aqui, ele fica fragmentado entre os outros temas. Ele não tinha, assim como alguns temas que eu tenho abordado, aqui na rádio, que nós já falamos sobre vitimização, sobre vampirização, já falamos sobre vários assuntos que não faziam parte do nosso ciclo de estudos de forma selecionada ou objetiva. Eles estavam ali fragmentados no meio dos outros textos, dos outros temas. Esse tema de hoje também, ele não tinha assim, uma proposta exclusiva. Esse tema ficava meio que espalhado em outros assuntos, quando a gente abordava outros assuntos. Então a gente fez aí um recorte nessa sequência de papos, de assuntos, para poder entrar mais detalhadamente nesse tema de hoje. Esse tema foi sugerido pelo pessoal lá do GTEB, lá no nosso grupo do WhatsApp, e eles pediram, cada um sugeriu uma coisa e a gente resolveu juntar os temas que eles pediram num assunto só. Então a pergunta inicial é a seguinte: quem é que entra na sua casa? Quem é que tem entrado na sua casa normalmente? Não estou dizendo assim, entrar na sua casa somente no sentido físico, somente pessoas que você convida que entram na sua casa. Estou falando no sentido extrafísico também, né? Vamos assim dizer, multidimensional, como foi o tema da semana passada, falando de vidas em outros planetas, né, em outros mundos. Quem é que entra na sua casa? Nós, às vezes, temos o hábito de acreditar que só anjos de luz entram na nossa casa, só espíritos santos entram na nossa casa, só guias, orixás, só amigos entram na nossa casa. A gente tem essa pretensão, a pretensão de sermos imunes às perturbações, aos ataques espirituais. Muitos de nós acreditamos estarmos acima do bem e do mal. Uma das coisas que a gente tem falado lá no GTEB, e eu vou falar isso aqui na rádio, sei que isso vai magoar muita gente, é que nenhum de nós é bonzinho. Não tem essa história de que você é santo, que eu sou santo, ou que algum sacerdote religioso é santo. Isso não existe. Ninguém é santo aqui nesse mundo. Ninguém é bonzinho. Não tem isso. Ah, seu Júnior, mas a minha mãe é uma pessoa boa. Não é, não. Meu pai é uma pessoa... Não é. Mas eu sou, seu Júnior, eu sou uma pessoa boa. Eu não bebo, não fumo, não bato, não falo palavrão, não xingo, não ofendo, não ouço funk, não faço isso, não faço aquilo, não coisa. Tudo bem. Pode ser que você tenha um autocontrole muito grande sobre as coisas que você fala e faz. Mas dentro de você, aí, no interior, na sua consciência, quando você está sozinho, quando você está sozinha, quando aquela pessoa, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu filho, magoou você hoje, mais cedo, ontem, o que ficou na tua cabeça? Que tipo de pensamento ficou fervilhando dentro de você? Hein? Nós não somos santos. Não somos. E quem disser que é santo, está tendo uma visão curta. Quem disser que é santo, não está sendo sincero. Está enganando quem? Deus sabe. A espiritualidade sabe. Há uma lei criada, uma das tantas leis que nós já citamos aqui, criada por Deus. Essa lei não tem como corromper, não tem como subornar, não tem como dar um jeitinho na lei. É a lei da sintonia. Diga-me quem tu és, eu vou te dizer com quem tu andas. Normalmente, no nosso dia a dia, nossos avós, pais e mães, falam essa lei ao contrário, né? Porque a visão é material. Então eles dizem, diga-me quem tu andas, eu te direi quem tu és. Não é isso? Mas é porque a visão é material. Se a visão fosse do outro lado, do lado espiritual, a pergunta seria invertida. Diga-me quem tu és, eu vou te dizer com quem tu anda. Nós não erramos apenas nas palavras. Nós não erramos apenas nas atitudes. Nós erramos também nos pensamentos. E os pensamentos, meu amigo, são complicados. Os sentimentos, então, nem se diga. Porque no nosso sentimento,
do nosso sentimento aflora a nossa consciência, o nosso verdadeiro eu, quem nós somos de verdade. Esse autocontrole, essa aparência que nós colocamos aí de sermos pessoas boas, de sermos pessoas corretas, é apenas o leão amordaçado. É o tigre enjaulado. Sabe? É o leão, é o monstro com um cabresto. No momento que tirasse as amarras, nós íamos nos perder entre as sombras do mundo, tenha certeza. Não estou dizendo com isso que você deva se entristecer por isso, ou se ofender, ou achar que nós estamos aqui pré-julgando ou condenando você a um mar de lamentações. Não é isso não. Só que precisamos ser honestos conosco, honestos com a nossa própria consciência. Não é somente com Deus, não é somente com Jesus ou com a espiritualidade. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Nós não somos santos. Muitas vezes eu tive vontade de falar coisas que eu me calei, porque eu pensei que eu ia magoar alguém. Ou pior, muitas vezes eu nem pensei que ia magoar, mas eu pensei em ser julgado. E com medo da condenação, eu me calei. Como eu estava dizendo, muitas vezes você não fala, ou eu não falei, eu não retruquei aquilo que a ofensa que eu recebi, não necessariamente por medo de magoar, ou porque não querer magoar, mas porque não queria ser julgado. Olha, mas seu Júnior falando isso, que absurdo, meu Deus, ele não era um homem santo? E agora está falando isso? É pura hipocrisia nossa. Na verdade, todos nós agimos um pouco assim. Todos nós temos esse comportamento equivocado, diria eu, às vezes até hipócrita, por conta de não querer magoar, talvez não querer ofender ou não querer ser julgado, nós nos calamos no momento em que somos ofendidos. Mas a verdade é que esse pensamento que ficou dentro da gente, essa vontade que a gente teve de falar e não falou, ela faz diferença. Se pior ainda, você falou, pior ainda, você tomou uma atitude, só fortalece aquilo que você demonstra pensar e ser. Nós demonstramos o nosso nível de evolução por 3 características básicas: mente, verbo e ação. O que pensamos, o que falamos e o que fazemos. É dessa forma que você exterioriza o seu verdadeiro eu. Os sentimentos, eles não estão no coração. Os sentimentos estão na nossa mente. O coração não sente. O coração é apenas uma válvula, puxando e jogando sangue pelo corpo, espalhando sangue pelo corpo, pelas veias. O coração não tem sentimento. Quem sente, os sentimentos estão na nossa mente. Na reunião de sábado passado no GTEB, que eu estou, nesse instante, enquanto eu estou aqui na rádio, eu estou fazendo o upload do arquivo lá da reunião de sábado, nós justamente apresentamos isso para as pessoas com relação à saúde. Os sentimentos não estão no coração, estão na nossa mente. E numa próxima reunião, em que eu for terminar a apresentação do tema, eu vou falar sobre o que você pode fazer para ficar saudável. Porque se nós conseguirmos entender que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e atitudes criam uma atmosfera energética à nossa volta. Essa atmosfera pode ser positiva ou não, pode ser elevada ou não. E dependendo dessa atmosfera que nós criamos à nossa volta, ela mantém também, vamos usar uma figura de linguagem, uma nuvem de energias. Nós podemos entender que pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes podem nos sujar. E dessa forma,
nos adoecer. Mas abordando esse mesmo assunto, pela viés que estamos agora conversando no programa, nós podemos te dizer que os seus sentimentos fortalecem os seus pensamentos. Se o seu pensamento normalmente, vamos aqui usar uma outra ideia, tivesse um poder número 5, isso é um número que não existe, eu estou inventando. Quando você, além de pensar, você sente firmemente, o 5 vira 50. E aí você espalha no ambiente à sua volta essa energia que inventamos ser de número 50. Então, quando você pensa e sente, você emite uma energia como que se fosse uma expansão vibracional, uma energia que a partir de você fosse prolongando além do seu campo físico, como se você tivesse aqui, a sua circunferência é de 60, 80 centímetros, 1 metro, sei lá. Mas nesse instante em que você está com raiva, nesse instante em que você está com ódio, nesse instante em que você está deprimido, no instante em que você está feliz, essa sua circunferência, que seria de 80 centímetros, 60 centímetros, 1 metro, passa a ser de 5 metros, de 10 metros, de 20 metros. Essa expansão tem a ver com os corpos espirituais, que nós não vamos abordar no programa de hoje. Entre você fisicamente e você espírito, existem várias camadas, como se fossem camadas de uma cebola. Essas camadas são chamadas de corpos astrais ou corpos espirituais. Essas camadas são compostas por frequências de energia, por ondas de energia, melhor dizendo, por energias que vibram numa determinada frequência. Alguns desses corpos astrais são formados exatamente pelo nosso pensamento e alguns outros pelo nosso sentimento. Por isso que, dependendo de como for a projeção energética, dá para pressentir a sua chegada. Não sei se você já passou pela experiência, mas às vezes você está na sua casa e você está lá num quarto, numa cozinha, e você tem a sensação de que o seu marido chegou ou que o seu filho chegou. E aí você pergunta: fulano, você está aí? Fulano, é você? E não é. Aí você fala: ih, cruz credo, meu Deus, cruz credo, bater até na madeira, me rezar aqui, pé de pato manganoso 3 vezes, que isso, cruz credo. Dá 5 minutos, a pessoa chega. A pessoa chega, ouve, faz barulho na porta, você: fulano, é você? Sou. Você chegou agora ou chegou ainda há pouco? Não, eu cheguei agora. Eu tive a sensação de que você entrou antes. Não, mãe, tá maluca, eu entrei agora. Ou então: não, mulher, eu cheguei nesse instante. Já aconteceu com você? O que aconteceu nesse instante foi que aquela pessoa vinha pela rua pensando alguma coisa e pensou de forma muito firme, que projetou a sua consciência, não diria projetou a consciência, porque daria a impressão que ela saiu do corpo, mas ela expandiu o corpo espiritual, o seu perispírito ganhou uma dimensão maior, e as ondas eletromagnéticas emitidas a partir da sua consciência puderam ser percebidas por você, como que se fosse uma captação de ondas, como se você fosse uma tomografia, um aparelho que captasse ondas eletromagnéticas, e na medida em que aquela pessoa vai se aproximando, ela ainda não chegou, mas você percebeu que ela estava chegando. Agora veja, se é verdade que há essa expansão a partir de você, muitas vezes só porque você pensou, e pior, pensou e sentiu, fortaleceu, criou uma bomba atômica, você imagine o que isso não causa na sua casa. Eu vou repetir o que eu disse no início do programa. A lei de sintonia nunca será burlada. Você não tem como quebrar a lei. Você não tem como, sabe,
dar um jeitinho para que semelhante não atraia semelhante. Se você vibra de uma certa maneira, se você emite energia de uma certa maneira, se o seu corpo, a sua estrutura perispiritual, se os seus corpos astrais, se o seu espírito, e pense, olha só, o seu pensamento não está no cérebro, está na mente. O que é a mente? Aonde está a sua mente? Me diga. Aonde está a sua consciência? Vamos usar uma palavra diferente para dizer a mesma coisa. Você já pensou nisso? Aonde está a tua consciência agora? Me diz, aonde está a sua consciência? Você não sabe o que é consciência? Quando você pensa, quando você sente, aonde estão esses pensamentos e sentimentos? Me diga. Na sua cabeça? Não. Não estão, não. Mas, seu Júnior, só acabou de dizer que os sentimentos não estão no coração, estão na mente? Sim. Os sentimentos não estão no coração, estão na mente. O cérebro é apenas a parte física. É um instrumento, é o aparelho necessário para que a sua consciência ou a sua mente, que é a mesma coisa, uma outra palavra que poderíamos usar que diz a mesma coisa, o seu espírito possa se manifestar. A sua cabeça, ou aquilo que a gente chama o cérebro, é apenas o aparelho para que o seu espírito ou a sua consciência possa operar, viver nesse mundo. Então, aonde está você? Você está no corpo? Você é esse corpo? Não. Esse corpo é um aparelho, é um avatar. Já viu o filme Avatar? O rapaz entra numa máquina e à distância ele controla. Sabe como é que é? Tem um filme do Bruce Willis chamado... Eu esqueci o nome agora. Se alguém souber, me bota aqui no Face. Em que ele tá na casa dele, como a mulher dele tá, as pessoas todas estão em casa e elas botam um capacete e a partir daí eles usam, eles vivem por um boneco, um avatar que anda pela rua. Então os bonecos são sempre lindos e maravilhosos, mas eles estão dentro de casa, vivendo aquelas experiências e aqueles sentimentos. Tem um filme americano sobre isso aí. Claro que o filme não tem nada de espiritual. Nós estamos apenas usando isso como referência. Mas é mais ou menos assim, meu querido amigo. Aonde está a sua consciência? Não está na sua cabeça não, amigo. Então, quando você pensa, quando você sente, quando você quer vingança, quando você está com raiva, ou quando você vibra de alegria, quando você está eufórico, essa expressão de euforia, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de tristeza, de raiva, emite energias densas e pesadas, que são espargidas, são jogadas para longe de você. Nesse instante, imagine que a matéria que está toda à sua volta, tudo que está na sua volta, nós já falamos isso em programas anteriores, também é composto de energia. São partículas que vibram numa certa energia. Vamos pensar, se quando eu emito essa energia de pensamento, de sentimento para além da minha pessoa, encontra no caminho uma barreira física de uma parede, de uma cadeira, de uma água, de um computador, um aparelho qualquer, que também é composto de energia, poderíamos dizer que esses aparelhos móveis e utensílios e pessoas recebem o impacto dessa energia que eu emito. E como também são energia, interagem com a energia que eu acabei de emitir. Se forem pessoas, elas têm consciência, têm pensamentos, têm livre-arbítrio, podem mudar de frequência de pensamento, de atitude e se livrar daquela energia que acabaram de receber. Mas se forem aparelhos e paredes e coisas e alimentos, não têm consciência, são inanimados.
Então, quando você emite a energia, esses objetos e utensílios imóveis ficam impregnados da energia que você acabou de emitir. Poderíamos dizer, seguindo com esse pensamento, que a sua casa, dependendo do pensamento das pessoas, dependendo do convívio familiar, a sua casa se suja de energia densa. Se estivéssemos em um ambiente em que falamos palavrão, em que nos ofendemos, em que nos xingamos, nos magoamos mutuamente, se estivermos num ambiente em que a música tem um ritmo e uma frequência de onda alterada que nos traz talvez sensualidade, sexualidade, ou raiva, ou desprezo, ou sentimento de euforia, podemos dizer que a música emite ondas de energia que me impactam, agem no meu psicológico, mudam o meu psicológico, e dessa forma eu emito e retribuo o que eu acabei de receber musicalmente em mais energias de vibração semelhante, sendo que a própria música já é uma projeção de energia. E se estamos no ambiente ouvindo músicas que falam de traição, de sexo, de pornografia, de violência, de tiro, de morte, isso já vai, de alguma forma, influir nas energias que estão na minha casa. Sujar, entre aspas, as paredes, os móveis, impregnar. E não é tema de estudo, mas é bom você saber que existe na natureza condensadores. Condensadores são coisas, objetos, que conseguem captar e reter energia. A água é um condensador natural e perfeito. Carvão, sangue, pelo, crina de animal, unhas, minerais, alimentos, são condensadores. Por isso que você pode abençoar a água, pedindo que ela cure a sua doença, ou você pode maldizer para que ela prejudique uma pessoa. Se isso é verdade, e eu creio que seja, nós estamos sujando os alimentos que nos deveriam manter a saúde. Nós estamos sujando os líquidos e águas que deveriam nos manter a saúde. Nós estamos sujando a nossa casa, que deveria ser local de proteção. Mas pela lei de sintonia, quem entra na sua casa nesse instante? Mas como eu estava dizendo, imagine então que na sua casa ficou um ambiente sujo. Disse Alice aqui, tá aí a explicação do olho gordo que tanta gente reclama que recebe. Puxa vida, Alice, você matou a charada, o Espírito Santo se revelou ainda com você na sua casa. Exatamente era o que eu ia dizer agora. Então agora você percebe que as emissões de sentimento e pensamentos podem impregnar o ambiente à nossa volta e se fixar nos objetos, e nos alimentos, e na água, que é facilmente transformada. A água ela por ter uma ótima condutibilidade, ou seja, ela é uma ótima condutora elétrica, ela tem a capacidade de limpar. Por isso que tem o banho de ervas, o banho de limpeza, mas ao mesmo tempo ela tem a propriedade de segurar a energia, de manter a energia. Agora, se você manteve no ambiente, seu Júlio, mas eu sou uma pessoa boa, como eu disse ainda há pouco, eu não falo palavrão, não falo assim, eu sou uma pessoa boa. Eu falei, mas e as outras pessoas da sua casa? E aí, nos momentos em que você se chateia, que você se magoa, seu Júnior, mas eu não sou uma barata. Eu falei, sim, eu também não sou. Foi por isso que no início do programa eu disse que ninguém é santo. Ninguém é santo. Então a gente se machuca, a gente se ofende. Ninguém aqui é barata ou tem sangue de barata. Nós somos seres humanos, atrasados e primitivos, mas somos humanos ainda. Então eu digo para você, é natural que o ambiente fique impregnado.
É ou não é? É natural. Agora eu te pergunto, quando você vai a um local passear, você prefere se manter ou visitar um local bonito, florido e perfumado? Ou você prefere um local feio, bagunçado e fedido? Muito provavelmente, se você for uma pessoa equilibrada e sensata, você vai me dizer assim, Júnior, se eu vou passear, eu quero estar num local equilibrado, saudável, né? E onde tudo funcione bem, onde eu tenho uma aparência bacana, onde tem um cheiro agradável. Eu não vou ficar num lugar todo horrível e fedido. Pelo amor de Deus, seu Júnior, que é isso? Não vou mesmo. Isso, exatamente. Mas se você olhar para a sua casa e percebesse, você olhasse para a sua casa e percebesse nesse instante, pelo olhar espiritual, que talvez o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, o seu amigo, ou até você, durante o seu dia, durante a noite, você sujou o ambiente espiritual, um ambiente sujo, lúgubre, quer dizer, escurecido, baixo, um ambiente com um cheiro desagradável. Mas, seu Júnior, minha casa é cheirosa. Não é fisicamente que eu estou falando, é espiritualmente. Eu tenho um amigo, ele já não nos ouve mais, ele seguiu outro rumo na vida, mas ele é meu amigo até hoje, eu o considero. Ele alugava kitnet, ele tem uns kitnets que ele aluga. Uma vez ele conversando comigo, ele falou, seu Júnior, no meu kitnet tal, eu aluguei esse kitnet para uma família, era um casal sem filhos, eles brigavam muito nesse kitnet. Ficaram lá 2 meses, aí eles saíram. Aí eu dei uma limpeza, aluguei para outra pessoa. Foi para lá, por coincidência, um outro casal com um filho recém-nascido. Brigavam tanto que chegavam a se esbofetear. Tinha dia que os vizinhos vinham tudo apartar porque arrancavam os cabelos um dos outros. Saíram, ficaram pouco tempo, entrou um outro casal. E por coincidência, cara, era um casal com uma criança. Esse menino maiorzinho. Mas a mulher o dia inteiro ouvindo música alta, uma música estridente, e gritando, e xingando, e brigando com o filho. Quando o marido chegava, era briga, e briga, e briga. Depois que eu aluguei para 3, 4 pessoas e famílias assim, eu falei assim, pô, eu vou dar uma reformada nessa casa, que deve estar com alguma uruca, não é possível. E aí ele resolveu raspar as paredes da casa. Ele resolveu pintar, dar uma pequena reforma na casa. E ele falou para mim, Júnior, por incrível que pareça, quando eu fui limpar a casa, quando eu fui raspar o chão, não era sujeira, mas tinha um cheiro pútrido, um cheiro de esgoto. Eu até achei que o esgoto tivesse arrebentado, revirei o chão, cavuquei tudo para ver. Não, está tudo funcionando. Eu cheirei as paredes e percebi que o cheiro vinha das paredes. Eu falei, meu Deus, será que eu usei uma tinta ruim? Será que a tinta está estragada? Aí o que eu fiz? Eu fui, raspei tudo, lixei tudo, comprei tinta nova de boa marca e pintei de novo. Mas você sabe que eu entro na casa e eu sinto um cheiro ruim? E eu fico pensando, o que será isso? Eu conversando com ele uma vez, eu falei assim, você já fez algum trabalho assim no sentido de limpar a sua casa, digo espiritualmente? Ah, Júnior, isso é coisa de macumba. Não é coisa de macumba não, irmão. A ciência confirma esses postulados. É que nós somos muito, como é que se diz? A gente discrimina, sabe? A gente olha com um olhar ruim. A gente não olha com um olhar natural. Quando alguém fala alguma coisa pra gente, a gente já parte do pressuposto que aquilo é macumba, é coisa que não presta. Defumar, por exemplo. As pessoas muitas reclamam da defumação, mas o padre defuma. Na noite de Natal, a transmissão pela televisão da Missa do Galo, diretamente da Basílica de São Pedro, lá em Roma, você vê a defumação. Tem inclusive peças lindíssimas penduradas no teto, todas elas bronzeadas, como se fossem imensos turíbanos, soltando uma fumaça. Os 3 que visitaram Jesus levaram incensos. Hoje,
As igrejas pentecostais usam rosa, azeite, sabe, toalhinha, água. O budismo usa incenso. Existe uma ideia de emitir para o mundo astral, jogar para o mundo astral energias benéficas. Não é macumba, não nesse sentido. São energias que manipulamos. E aí ele falou: o que o senhor me aconselha? Bom, eu te aconselho, na época, eu aconselhei a ele a passar água com sal grosso no chão e defumar a casa. Ele acabou que passou água com sal grosso até nas paredes, defumou a casa toda. E depois, na semana seguinte, o cheiro sumiu. Entrou um casal e não tive mais contato com ele, mas sei que até hoje a casa está alugada e que não houve mais perturbação. O que foi isso? Uma demonstração, muito provavelmente prática, de tudo isso que nós acabamos de falar. Quem estava habitando a casa antes? Pessoas, maridos, esposas, que talvez se amassem ou se amaram em algum momento porque tiveram filho, então tiveram algum momento de amor, de carinho, a menos que tenha sido uma violência, que não creio, porque continuaram juntos, então houve momentos de amor. Houveram, momentos de amor. Existiram momentos de amor. Mas o dia a dia, a emissão diária era de uma energia de baixa intensidade, que sujaram as paredes, e a energia foi tão densa que um médium com mínimo de sensibilidade percebia. Se ele tivesse uma sensibilidade diferente, intuitiva, talvez ele percebesse de outra maneira. Cada um tem uma sensibilidade. O corpo físico reage de uma maneira diferente às capacidades do espírito. Então, eu volto à pergunta inicial. Quem está na sua casa? Quem entra na sua casa? Você poderia dizer, só entra quem eu convido. Fisicamente e espiritualmente também. Talvez você esteja convidando pessoas que você não está vendo. Talvez você esteja mantendo no seu ambiente doméstico pessoas invisíveis, mas que influenciam o seu comportamento. Basta que 3 ou 4 espíritos estejam na sua casa, basta que um, muito firmemente determinado, mantenha-se na sua casa e ache engraçado vocês brigarem. Ache engraçado vocês se desentenderem. Como que se fossem garotos de rua que se comprazem em tacar pedra em animais, em usar a tiradeira e derrubar pássaros, se comprazem quando alguém cai na gargalhada e debocham, e fazem anedotas e riem com escárnio de qualquer outra pessoa, como que se fossem seres umbralinos encarnados, um riso sarcástico que demonstra a própria incapacidade de crescimento do ser, mas que incomoda. E ao mesmo tempo, a tristeza do outro talvez lhes cause alegria. Mas por que, seu Júnior? Por que a desgraça do outro causaria alegria em alguém? Simples. Se esse alguém não consegue ser feliz, se esse alguém coloca a própria felicidade em coisas inatingíveis, quando você demonstra felicidade, você acha que ele estará feliz? Claro que não. Por quê? Porque você está no mesmo ambiente que ele. Você está no mesmo local que ele. Mas você consegue a felicidade, mesmo não tendo nada, mesmo tendo dificuldade financeira, mesmo passando por crises. Você demonstra amor, você demonstra amizade, você recebe bem as pessoas, você sorri, você gosta de ouvir uma boa música. E a outra pessoa que está no mesmo ambiente que você, na mesma rua, no mesmo bairro, não consegue. Ela vai usar como desculpa que o governo isso, que o país aquilo, que o Estado aquilo outro, que a justiça, que não sei quem, o vento, o sol, a chuva. Em momento algum ela vai olhar para si, porque ela é incapaz de perceber que o problema
não é o exterior, é o interior. Reconhecer que alguém pode ser feliz num ambiente em que eu não consigo é reconhecer a minha incapacidade, é reconhecer a minha fraqueza. Perceber que alguém que está na mesma rua e que é pobre como eu sou pobre, desempregado como eu estou desempregado, consegue sorrir, consegue amar, consegue manter uma família, consegue manter uma casa minimamente com honra e dignidade, causa tristeza para todos os outros que não conseguem, porque são fracos. E ninguém quer ser fraco. Muito bem, continuamos com o programa Despertar. Hoje estamos falando quem são as pessoas que entram na sua casa e temos mais algumas participações aqui. A Alicinha ainda há pouco falou, né, no Facebook aqui. Tá aí a explicação do olho gordo que tanta gente reclama que recebe. Aí o Luiz respondeu, Alicinha sabe tudo, não vale. Aí disse a minha amiga Lúcia Pimentel, por isso quando bebemos água devemos mentalizar, o mundo está em paz e eu estou em paz. Amém. Muito bom o pensamento, Lúcia. A Pamela Suene, um beijo, Pamela. Olha, muito bom saber que você está com a gente. A Pamela colocou, lembrando que nosso corpo é composto de mais de 70% de água. É verdade, viu, Pam? Mais de 70% de água ou de líquido, né? De alguma coisa aquosa ou líquida, né? Somos grandes condensadores ambulantes. É verdade, viu, Pam? É verdade. Bem, seguindo em frente na nossa conversa, que já estamos encerrando, o que nós podemos dizer para você? Podemos dizer para você que se o ambiente à sua volta ficou impregnado de energias pesadas, podemos deduzir que pela lei de sintonia, pessoas desencarnadas, espíritos, consciências, você já sabe que o espírito não está no cérebro, é a mente, é a consciência que se mantém viva, então o corpo é apenas um instrumento, você é apenas um corpo sendo usado por um espírito imortal. Se você é imortal, você não morre nunca, você nunca morre, e isso é interessante a gente descobrir isso, porque nada no mundo é pior para quem quer o seu mal do que descobrir que você não morre, não é verdade? O que pode ser maior do que a imortalidade, não é verdade? Você não morre nunca. Então, aconteça o que acontecer, você é sempre vitorioso, você é sempre vitoriosa. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você nunca deve desistir, porque em algum momento você vai conseguir o que você quer. Em algum momento vai funcionar. Porque você é imortal e nada pode te destruir. Nada nem ninguém podem destruir você. Então vamos entendendo que se semelhante atrai semelhante, podem ter espíritos perturbadores na sua casa. Podem ter pessoas na sua casa que não foram convidadas para o café da manhã, nem para o almoço, nem para o jantar, nem para comer uma fatia de bolo, mas elas estão na sua casa porque se sentem bem no ambiente. E você talvez ache que não deveria ter porque você se considera uma boa pessoa, esquecendo aquilo que eu falei no início, que boa pessoa somos todos, mas nós não controlamos o nosso pensamento, infelizmente deveríamos, e é isso que nós vamos ensinar a você lá no GETEB, no próximo papo sobre saúde, que você deve então controlar os seus pensamentos. Seu Júnior, como é que eu posso controlar os meus pensamentos, hein? Isso é absurdo. Eu vou te dar um resumo aqui de 1 minuto, que eu tenho pouco tempo para acabar o programa, mas olha só, como é que não é difícil. Nós somos uma consequência de todo o nosso aprendizado, de toda a bagagem cultural que adquirimos. Nós hoje pensamos e somos uma consequência de tudo que absorvemos. Então, as informações, as explicações, as filosofias, as teorias que nos chegam, compõem uma realidade no nosso pensamento que nos afetam psicologicamente, modificando o nosso comportamento. Um exemplo que eu posso te dar, sempre dou, é a diferença, agora não, que melhorou, dizem que o trem melhorou, mas na época que eu fiz faculdade, eu saía do banco, pegava o metrô até a estação ferroviária, dali pegava o trem até o Meia, para ir para a faculdade.
Quando as pessoas entravam no metrô, era todo mundo arrumadinho, bonitinho, limpinho, cheirosinho, comportadinho. As mesmas pessoas que estavam no metrô, que pegaram lá no Largo da Carioca e desceram e entraram na estação central, na gare lá da estação central, já entram no trem balburdiando, correndo, se jogando para pegar a primeira cadeira para sentar antes do outro, empurra, joga a velhinha fora do trem, grita: alô, biscoito, é 5 por R$1, é 5 por R$1, e 1 minuto antes, no metrô, todo mundo comportado. 1 minuto depois, no trem, todo mundo vandalizado. Dizem que hoje o trem melhorou e que está diferente, eu espero que sim. Você veja as pessoas que vão pegar o BRT com você, o BRT lotado. Se você está agora no BRT ouvindo o nosso programa pela FM ou pelo radinho, lembre-se que você pode ouvir o nosso programa no seu celular. Basta baixar o nosso aplicativo. Você vai lá na Play Store, procura lá, Rádio Estilos Web, baixa o aplicativo, é de graça. E você pode ouvir o nosso programa, a nossa emissora, onde você estiver. E você que está agora no BRT lotado, você imagine, a mesma pessoa que está agora no BRT com você, fazendo bagunça e balbúrdia, essa pessoa, alguns minutos atrás, estava na empresa, se comportando de maneira ética, correta, não falando palavrão, agindo de maneira íntegra, falando muito obrigado, por favor, por obséquio, chegue para cá, dá licença, pode entrar, por favor, os cavalheiros, as damas, todo comportadinho, atendendo com uma educação só na loja, na empresa. Eles saem dali num super comportamento, entram no BRT igual vândalos, empurrando, machucando, batendo, demonstrando o animal que estava enjaulado há alguns minutos atrás. Então nós percebemos que as informações que recebemos, a cultura que nos chega, as notícias que nos atingem, que nos chegam, modificam o nosso estado comportamental, modificam a nossa ética, a nossa moral, modificam a forma como nós reagimos aos problemas. É por isso que nós acreditamos na máxima do Cristo, em João 8,32, conhecereis a verdade e ela, a verdade, vos libertará. Quem nos liberta é o conhecimento da verdade que o Cristo nos trouxe. Sendo assim, meu querido amigo, o conhecimento, o entendimento, a razão, a lógica, o esclarecimento alteram o seu comportamento de uma maneira mais ética, mais moral, porque entendemos que há uma consciência cósmica e há uma ética universal. Há um equilíbrio entre as leis e as forças naturais. Se nós entendermos isso tudo, podemos perceber que, se você filtrar as informações que recebe, ou pelo menos tiver um olhar crítico e selecionar, não permitindo que o mal que está chegando até você e que muitas vezes propositadamente te é entregue para afetar o seu comportamento, se você impedir que isso afete e entre no teu coração, você se mantém mais tranquilo. Você pode dizer que alguém lá longe cometeu um erro, mas na sua casa ninguém cometeu erro nenhum. No seu ambiente, o mundo está perfeito. O seu mundo é um mundo de paz. Precisamos construir esse mundo. É sobre isso que nós vamos falar no próximo encontro lá no GTEB, quando apresentarmos a ideia de cura, de saúde. E aí, como nós fazemos isso para impedir que os espíritos perturbadores entrem na nossa casa? Como fazer isso? Você poderia usar alguma técnica rudimentar, violenta, e expulsar espíritos da sua casa. Expulsar espíritos. Chamar lá algum religioso, e esse religioso, de alguma maneira, arrancar os espíritos, queimar os espíritos, prejudicar os espíritos. No GTEB a gente não faz isso. No GTEB a gente encaminha com muito amor os doentes, porque acreditamos que espíritos perturbadores são amigos doentes, são irmãos doentes, melhor dizendo. O mal não existe. Filosoficamente falando, o mal não existe. O mal é apenas o desconhecimento do bem, o desentendimento sobre as leis da vida. O mal não existe. O mal é apenas o bem, o amor que adoeceu. Então, o que nós dizemos para você?
Não adianta arrancar espírito, não adianta expulsar espírito da sua casa, porque eles voltam. Se eles se sentiram bem no ambiente, eles voltam. Se o ambiente agradava, eles vão te procurar. Mesmo que você diga, mas eu sou um homem santo, eu sou uma mulher santa, na minha casa só entra espíritos de luz, isso é na sua cabeça. Porque talvez na cabeça do seu filho, que está no quarto agora vendo pornografia, ou na cabeça da sua filha, que está agora no quarto pensando em besteira, bestagem, como dizia uma amiga minha, ou na cabeça do seu marido, que está na sala desesperado, xingando, ofendendo as outras pessoas, ou pensando em traição, ou vendo as mulheres seminuas nos programas televisivos e pensando em besteira, não há essa proteção. Jesus havia nos dito, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 11, versículo 21, e eu peço permissão para ler esse pedacinho antes de dar a solução. Se você quiser, pode depois pegar a sua Bíblia. Lucas 11, 21. Disse Jesus numa história, numa alegoria, usando de uma figura de linguagem para nos explicar o mundo espiritual e essa história de arrancar espírito, de expulsar espírito. Disse ele, Lucas 11, 21. A história que ele nos conta é essa. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. E aquela frase maravilhosa do Cristo, quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Deveríamos pensar isso muito, não só em termos espirituais, mas em termos sociais, né? Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não o achando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. Seu Júnior, não entendi o que Jesus quis dizer com isso. Eu te explico. Se algum espírito entra na sua casa e se sente bem e domina a situação e acha engraçado jogar você contra o seu marido, você contra a sua esposa, filho contra pai, mãe contra filho, ele se compraz como aquelas criaturas que ainda há pouco eu falei que se escarneiam, que riem da desgraça do próximo, por não se sentirem capazes de também serem felizes, são doentes. É uma questão de doença. Não é uma questão de maldade, são doentes que precisariam de ajuda. Mas esses espíritos se sentem agradados em permanecer na sua casa, ofendendo, magoando, entristecendo. Se você procura um local religioso qualquer, ou você mesmo se acha o bambambam do jabacolê e arranca esse espírito dali, como disse Jesus em 11:21, ele vai embora. Vem um homem santo, faz a oração do poder, vem alguém, faz um trabalho de energia forte, que afugenta os espíritos, que queimam o perispírito daqueles irmãos. Eles fogem da sua casa, é verdade? A sua casa vai se ver livre desses espíritos? Mas o que disse Jesus? Ele anda, os espíritos esses que saíram da sua casa ou que foram expulsos, vão por aí e não encontram um local. Como disse Jesus, eu vou ler o texto, um pedacinho que ele fala. Anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz, voltarei à minha casa de onde saí. Talvez ele não ache um ambiente tão agradável por aí como achou na sua casa. E disse ainda o Cristo, chegando acha a varrida e adornada. Por que acha a sua casa varrida e adornada? Porque quando o sacerdote religioso, o macumbeiro de plantão arrancou e tirou os espíritos da sua casa, a sua casa ficou limpa. Como diz aquela velhinha do filme Poltergeist, esta casa está limpa. Então é como se o espírito chegasse e encontrasse uma casa limpa e adornada, ou seja, enfeitada. Mas ele volta e fica? Não, ele não é bobo. Se arrancaram ele antes, ele não vai dar mole de ser arrancado de novo. Então o que Jesus nos diz? Ele diz ainda em Lucas 11:21, vai então esse espírito e toma consigo outros 7. Esse número 7 é uma alegoria, não é 7 necessariamente. Podem ser 70, podem ser 3, não importa. Outros 7 espíritos piores do que ele. E entram e estabelecem-se ali.
e a frase final é: e a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. Ou seja, se antes nós tínhamos um espírito, 2 espíritos perturbadores, teremos 40, 20, 30 bagunceiros. Então como se resolve? Como a gente pode tirar os espíritos para que eles não voltem? A cura é o amor. Sempre. A cura é sempre o amor. Mas como assim o amor, seu Júnior? Quer dizer que eu vou ter que amar os espíritos? Como é que eu vou abraçar o espírito? Eu não vejo o espírito. Vou chegar, vem cá, espírito, que eu vou te abraçar. Como é que é isso? É loucura, seu Júnior. Eu vou te ensinar, então, em 2 minutos, a proposta terapêutica que nós recomendamos a todos que frequentam o GTEB e agora estaremos recomendando a você também que nos ouve ou assiste o nosso vídeo. É o que nós chamamos de culto no lar, também conhecido como o Evangelho no lar. O nosso amigo Valmir colocou aqui no Face. Difícil as pessoas entenderem isso. A Moniquinha Monteiro deu um tchauzinho, não é isso? Foi um tchauzinho ou foi? Foi um tchauzinho. Obrigado, Moniquinha. É difícil sim, Valmir, eu sei que é. Como funciona o culto no lar? Olha que terapia tranquila, simples, barata, eficaz, é profilático e, quer dizer, impede a chegada de espíritos e, ao mesmo tempo, encaminha os espíritos que estiverem na sua casa. É algo simples de se fazer, que não exige seu dinheiro, seu pagamento, seu tempo, nada disso. Basta que você se comprometa 1 vez por semana. 1 vez por semana, sempre no mesmo dia. Então, se você fizer no sábado, tem que ser todo sábado. Se fizer domingo, tem que ser todo domingo. Segunda, assim por diante. Tá certo? 1 vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Se você fizer o culto no lar domingo, 11 horas da noite, domingo da semana que vem, 11 horas, você vai fazer de novo, no outro domingo, e no outro, e assim o resto da sua vida. Durante meia hora. Os espíritas pedem que a gente faça por 1 hora. Como você vai começar o trabalho, eu não vou exigir 1 hora porque você pode se cansar. Mas o que ficar entre 30 minutos e 60 minutos, Deus se agrada profundamente. Não precisa ser mais, nem deve ser menos. Entre 30 e 60 minutos. Você vai pegar um livro, tem que ser este livro. Não pode ser qualquer livro, não adianta você falar: mas, seu Júnior, lá em casa eu tenho o livro do não sei o quê, ou eu vou fazer com a Bíblia, ou eu vou fazer com isso. Não. Não funciona. Só serve com um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. A macumba só vai funcionar bem se for com esse livro. Pronto, falei de uma forma que todo mundo vai entender. Por que tem que ser esse livro? É simples. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma invenção de Kardec, não é um livro kardecista. Se você não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, eu falo para você, o nome já diz, é o Evangelho de Jesus segundo a visão espírita. É Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que é o 3º livro da sequência na codificação espírita. O primeiro é o livro dos Espíritos, o segundo é o livro dos Médiuns, o 3º é esse, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem Céu, o Inferno e a Gênese. O 3º livro é o livro em que os Espíritos abordaram, esclareceram sobre as parábolas de Jesus. Como a nossa doutrina é uma doutrina cristã, nós só estudamos o que Jesus ensinou. O Velho Testamento para a gente não tem serventia. O Velho Testamento é um livro de histórias que narra a saga do povo hebreu em sua tentativa de fugir do cativeiro. E que anuncia a vinda de um Messias. Mas o Messias não está no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento são tão importantes quanto a pregação de qualquer outro maluco por aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou falando uma linguagem bem simples para você entender. Você está ofendendo Salomão, você está ofendendo... Eu não estou ofendendo ninguém, só estou dizendo que não tem nenhuma preponderância desses profetas do Velho Testamento sobre nenhum outro ser humano. Porque são apenas pessoas, não tem nenhuma autoridade. O Velho Testamento não tem autoridade. O mestre é Jesus. E o Jesus não está no Velho Testamento. Se você me disser
do Velho Testamento da Bíblia, uma única palavra de Jesus, uma única frase de Jesus, eu juro para você que eu me converto à sua crença. Porque não existe. Porque ele não tinha nascido no Velho Testamento. Ele só nasceu a partir do Novo Testamento. Tá claro isso? Se você é cristão, o Velho Testamento não te serve. São histórias boas, são morais, são orientações, mas nem sempre válidas e nem sempre de acordo com o que o Cristo nos ensina. Então, para nós só serve o ensinamento de Jesus, porque nós somos cristãos. E aonde estão os ensinamentos de Jesus? Em suas palavras e suas parábolas. Você pega o livro de Marcos, por exemplo, ou de Mateus, ele vem falando, aí ele diz assim, e aí Jesus disse isso. Então isso é que importa, o que Jesus disse. O que Mateus me disse, o que Marcos, o Lucas, João, não, eles não me interessam, não quero saber. É legal, eu leio, porque a gente tem que estudar, tem que conhecer, mas não é relevante moralmente. O que é relevante moralmente é quando fala assim, aí Jesus nos explicou isso. Pô, então isso aí que importa, é o que Jesus nos explicou. Tá dando para entender? Esse livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos fizeram o seguinte. Pediram para Kardec pegar todas as parábolas de Jesus e começaram a nos explicar o que cada parábola, o que cada ensinamento de Jesus queria dizer. Então, virou um livro em que você aprende o Evangelho. Por isso que o nome é Evangelho no Lar, ou Culto no Lar. Então, o que você vai fazer uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, durante 30 ou 60 minutos, é estudar Jesus. Simples assim. Você vai aprender o que é ser um cristão de verdade. Como você deve pensar e agir sendo um cristão de verdade. E você vai fazer isso em doses homeopáticas, ou seja, toda semana, um cadinho, um pouquinho, toda semana. No final de um certo tempo, aqueles ensinamentos, aqueles textos, porque vem assim, ó, quando você tiver o seu livro, o Evangelho segundo o Espírito, é um livro baratinho, custa 5, 10 reais, lá no GTEB tem, acho que é 10 reais ou 5, não me lembro. Mas tem livros, tem pessoas que até doam esse livro porque se convertem a outras crenças e não sabem o que é isso, não entendem que aquilo ali é Jesus falando, então eles jogam fora. Então é um livrinho simples. Eu pessoalmente gosto, o meu Evangelho é da editora Petit, porque a tradução é mais simples, mas pode ser qualquer tradução, qualquer editora, não tem importância. Você vai ver que ele começa assim, ó. Parábola dos bons... Vou dar exemplo, tá? Não é essa parábola que começa. Eu não me lembro qual é a primeira, mas vamos lá. Parábola dos bons samaritanos. Aí cita a parábola. Jesus estando em Cafarnaum, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E parará. Aí vem a citação embaixo. De Mateus tal, Lucas tal, João tal. Ou seja, da onde tirou-se a parábola. E embaixo da parábola, as mensagens, as explicações sobre a parábola. As explicações e mensagens que a espiritualidade nos trouxe. Então é um estudo de Jesus pelo ponto de vista espiritual. Olha que coisa interessante. Não é o pastor, o padre, não. São espíritos que consideramos serem pessoas evoluídas, porque a interpretação deles é muito inteligente. São espíritos que nos esclarecem o que Jesus quis dizer. O que ele queria nos dizer naquelas parábolas. Deu para entender? Não é para fazer macumba, não é para fazer culto, não é para fazer voodoo, não é para bater tabaco nem tambor. No outro dia eu conversei com uma pessoa que ele falou, ai, seu Júnior, no meu culto no lar, eu sempre trago flores, boto uns incensos, boto uma música, ligo a televisão com umas imagens de natureza, aí a gente se dá a mão e faz uma mentalização forte. Eu falei, que é isso? Vocês vão fazer a mesa psicográfica? É uma sessão de macumba? Que é isso, gente? É macumba de rico isso? Pelo amor de Deus, gente, vocês não estão entendendo o que é o culto no lar. O culto no lar é estudo, é para estudar, Então você vai pegar lá, como essa parábola, essa passagem que eu li aqui de Lucas 11, 21. Quando o homem forte guarda armada a sua casa, estão em segurança, parará. Você acabou de ler o texto? Se tiver alguém com você, tiver sua esposa, alguém, você comenta. Interessante isso que Jesus falou, né, cara? Eu nunca tinha percebido. Porque quando ele fala isso aqui, ele mostra que não sei o que, não é? Aí a pessoa, pois é, não sei o que, eu também achei isso aqui, inclusive, muito interessante. Lê de novo pra gente poder ver. Aí tu lê de novo, sabe como é? Como se fosse um estudo de verdade.
Isso vai levar 30 minutos, isso vai levar 40, 50, no máximo 60 minutos. Eu sempre boto um copinho de água, uma garrafinha de água perto, em cima da mesa, faço o estudo há 18 anos. Há 18 anos que eu estudo Jesus, eu e minha esposa. Algumas vezes a gente teve problema dentro de casa, porque minha esposa não estava bem, porque a gente brigou, ou porque eu estava na casa de algum parente, ou porque ia ficar estranho se o parente às vezes é evangélico, não vai entender, ele vai achar que eu estou fazendo macumba. Então o que eu faço? Eu não deixo de fazer o culto no lar. Eu vou para o banheiro. Eu já fiz o culto no lar sentado no vaso sanitário. Arrei o tampa do vaso, sentei, levei debaixo do meu braço meu livrinho, aí lá fora tinha uma festa que era aniversário de alguém que eu não me lembro, enfiei um fone de ouvido aqui na minha cabeça, pedi perdão a Deus por fazer um tempo mais curto e fiz durante 15, 20 minutos para que eu não ferisse, não quebrasse a corrente. Já fiz o culto no lar, teve briga, discussão, eu esperei a pessoa dormir, depois que a pessoa dormiu eu fui de fininho, fui lá pro quintal, fiz o culto no lar sozinho lá no quintal. Eu e meus cachorros na época. Mas, seu Júnior, mas eu posso fazer sozinho? Você pode fazer sozinho. É claro que o culto é no lar, então todas as pessoas do lar deveriam participar. Mas se o seu filho acha que isso é palhaçada, a sua filha, se a sua mulher, o seu marido não gosta, o problema é deles, a gente não tem como converter o mundo. Jesus não conseguiu converter nem a própria mãe dele, nem os próprios irmãos. Então por que a gente está querendo converter o cachorro, o gato? É isso, a gente é maluco? Então, é um aprendizado. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Toda semana, teu anjo da guarda, teus amigos espirituais, teus guias e mentores, vão sentir que naquele ambiente, naquele momento, naqueles 30, 40, 50 minutos, a densidade arrefece, baixa. Sabe como é que é? Tipo, se acalma, sabe? A energia do ambiente relaxa, acalma. Fica um ambiente de paz, em que nós estamos falando de coisas que ensinam amor, de transformação moral, de ética comportamental. E aí você começa a sentir um ambiente agradável. Esses anjos que vêm visitar a tua casa, quando acaba o culto no lar, então eu sempre faço uma oração antes, a oração simples, não é para fazer ó Senhor dos Exércitos, venha ao meu chama, nada disso. Então, ó chama violeta, luz que ilumina meu caminho, ai, mamãe Oxum, isso é palhaçada, isso é maluquice, não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Jesus não tem nada disso, Jesus sentava, subia na pedra e falava. Por que está criando coisa? Não é isso não. Quem já participou de uma mesa mediúnica, nem faz isso. Na mesa mediúnica lá do GTEB, a oração é simples. Pai, abençoe nosso trabalho, que a gente sai em paz. Muito obrigado. Vamos lá, senta todo mundo, relaxa, te acalma. E acabou. Não tem presepada. Sabe como é que é? É simples. É uma oração simples. Pai, que nesse momento possamos realizar esse estudo, que a espiritualidade nos ajude, que possamos estar em paz. Que assim seja. Pronto. Uma oração simples. Dizendo o que você quer. Você quer ter paz e quer aprender a lição. E no final todo mundo ficar em paz. É isso que ela vai falar. Acabou o culto? De novo, obrigado, Pai. Agora você vai agradecer pela presença deles. Obrigado, Pai, por todos que vieram nos ajudar, pelo que aprendemos de hoje e que esse ensinamento nos sirva durante a semana. Obrigado aos espíritos que eles possam permanecer na minha casa. Ponto final. Toda semana, naquele horário, os espíritos, os anjos estarão na tua casa, criando uma atmosfera de luz e de amor. Veja, Deus não vai trazer dinheiro para você. Deus não vai te dar emprego. Deus não vai curar a sua doença. Deus não vai fazer nada do que você mesmo não faça. Porque Deus não vai quebrar o seu livre-arbítrio. O poder é seu, porque quem está encarnado é você. Ele te deu essa possibilidade de agir. O que ele faz é estar contigo e te falar, filho, eu estou contigo, tá? Filho, levanta e anda, filho, eu estou contigo. Vai, filho, eu estou contigo. Então é você que tem que fazer, é você que tem que direcionar. Então você tem que correr atrás do emprego, você tem que correr atrás da sua saúde, você tem que correr atrás do seu bem-estar, você tem que calar a boca para não brigar, você tem que trazer, você tem que construir um ambiente de paz. E no ambiente de paz eles permanecem, a espiritualidade permanece. É o contrário do que nós te dissemos antes. Se antes o ambiente estava sujo e espíritos perturbadores queriam ficar, agora o ambiente ficará limpo. Os espíritos perturbadores não se sentirão bem. Quem se sente bem? Os anjos de Deus. Eles irão permanecer na sua casa.
qualquer dúvida sobre o culto no lar, você pode me procurar. WhatsApp 975969917, 975969917. Você pode ligar lá para o GETEB 3317-3805, 3317-3805. E você pode, inclusive, falar com a gente aqui pelo Facebook, deixando sua mensagem, suas perguntas. A Deise Vilela botou: eu tenho esse livro, mas pode fazer sozinho o culto lá? Pode fazer sozinho assim, Deise, sem problema nenhum. A Nádia Moraes botou: no começo, N coisas aconteceram para atrapalhar o estudo. Tem que perseverar mesmo, Nádia, tem que perseverar. No início, por exemplo, quando eu comecei o culto no lar, 18 anos atrás, a minha casa estava perturbada, meu ambiente astral estava perturbado, minha família estava passando por problemas financeiros, problemas sociais, familiares, enfim. Estava uma casa bagunçada, o que é normal quando a gente começa a jornada de encontro com Deus. E muitas vezes a gente começou a fazer o culto no lar. A minha esposa, que é uma médium mais sensitiva, minha esposa é uma médium com uma sensibilidade muito grande, ela no culto no lar, ela sentia coisas, ela sentia presenças, ela ficava com sono, eu ficava com sono, sabe? No início o copo quebrava, a mesa tombava, o cachorro saía gritando dentro de casa, entrava morcego, sabe como é que é? Poltergeist, sabe como é que é? Tudo para perturbar a casa. Aquele dia a gente brigava, aquele dia a gente não sei o quê, tudo para não acontecer. Só que há uma coisa que lá no GETEB a gente já repetiu esse mantra. Eu vou parar a música aqui, e vou pedir para você, daí da onde você estiver, aonde você estiver, não importa onde você está, tá ok? Você vai repetir esse mantra comigo, nós vamos repetir esse mantra 3 vezes. Você vai repetir o seguinte mantra, olha só, presta atenção, tem que ser uníssono, em vibração positiva, ok? Nunca desista. De novo, nunca desista. Mais uma vez, nunca desista. Esse é o ensinamento. Se alguém vai desistir, não é você, são eles. É isso que você vai pensar, meu filho. Você tem que dizer para aqueles que querem o teu mal o seguinte: meu amigo, putz, cara, você bateu na parede. Aí o mal vai falar assim: rapaz, mas eu vou te derrubar. Eu falei: não, você não está entendendo. A questão não é você me derrubar. Porque me derrubar é fácil. Eu já caí 1000 vezes. O problema não é me derrubar. O problema é que eu me levanto. E quando eu me levantar, é melhor você correr. Se o espírito é imortal para te perturbar, você é imortal para perseverar. Se o mal quer te atrapalhar, você é do bem e irá sobreviver. É assim que você tem que pensar. Não existe poder no mundo que irá impedir que você consiga, que você vença e que você se transforme em um cristão com mais amor no coração. A diferença é que o mal quer nos atrapalhar, batendo, machucando, magoando. E em algum momento a gente vai pegar o mal, vai dar uns beijos nele, vai dar uns abraços nele, vai colocar ele no hospital, porque o que ele precisa é tomar um banho, porque feder enxofre não é legal. O que você precisa fazer é ensinar o amor, ensinar o perdão, praticar o perdão, amar os semelhantes, amar os teus inimigos, perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. Aconteça o que acontecer, levantar e tentar de novo, e mais uma vez, até que você consiga. É isso que Deus nos ensina, é isso que Jesus nos ensina, é isso que o culto no lar vai fazer com você. Uma pessoa forte, não para nunca cair, não, mas para sempre se levantar. E a cada vez que você se levantar, você vai tentar de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, cada vez de uma maneira diferente, cada vez com mais experiência, cada vez mais forte, mais perseverante, cada vez com mais argumentos, mais armas, mais capacitado. Cada vez fica mais difícil derrubar você, hein? A nossa amiga Mônica nos perguntou aqui, o que pode acontecer no culto? É normal sentir presença e parecer que você vai falar sem que seja a sua vontade? É normal sim, Moniquinha. No início é normal, como eu disse,
percepções mediúnicas, porque os espíritos perturbadores vão ficar aflitos. A verdade é essa, quando você começa a fazer o culto no lar, eles já estão sabendo. Eles vão, caraca, vai começar, pelo amor de Deus, não deixa, não deixa. Se começar, caraca, quebra, ataca, apaga a luz. Gente, sabe o canto do desespero? Sabe o canto dos derrotados, o grito da cigarra? Os caras estão entrando em pânico, começa a fazer qualquer coisa, não pode. É o que o mal está fazendo na sua casa. Eles estão começando a agir. E como se muitos de nós somos sensíveis, temos mediunidades, temos sensibilidades, eles começam a nos influir, eles começam, de repente, a mexer em coisas, a fazer barulhos, ou a vir intuições. O que nós temos que fazer é abstrair, Moniquinha. Abstrair, tirar tudo isso da nossa cabeça. O culto no lar é estudo. A gente tem que se conscientizar disso. O culto no lar não é um ritual mediúnico, um fenômeno mediúnico, uma mesa psicográfica. Não é para você ter experiências mediúnicas. O local de experiências mediúnicas é um centro espírita, é um grupo espiritualista. Para a gente desenvolver a mediunidade, tem que frequentar um local onde tem amparo, onde haja proteção, onde tem um ambiente próprio para aquilo. Culto no lar é estudo. É estudo que fortalece o ser, que traz informações. O que é ter motivação? Para você ter motivação para vencer, para você ter motivação para a sua vida, para você ter motivação para levantar, você tem que ter motivos, razões, causas, explicações, alicerces bem fundamentados. É isso que o culto lá te dá. Ele te dá ferramentas para você sentir e ver a ventania, a tempestade e se manter calmo e sereno. Ele te explica como as coisas funcionam. Ele mexe com a sua cabeça, com o teu coração, corre no teu sangue. O culto no lar transforma você em um verdadeiro cristão. E um cristão transformado e consciente, ele não tem medo de morrer, ele não tem medo de sangrar, ele não tem medo nem de perder. Porque sabe que perder ou ganhar faz parte da vida. Para ele, mais importante é o aprendizado. É estar cada vez mais forte. E sabendo que a vida não é aqui, a vida é do outro lado. Em algum momento todo mundo morre aqui. Em algum momento tudo acaba. Em algum momento todo mundo chora, sangra e é enterrado. Isso aqui é uma passagem. A vida é eterna, é imortal. E um cristão fortalecido, ele vence sempre. O mal, quando se aproxima e vê um cristão se levantando, ele entra em pânico. Porque ele não sabe o que fazer. Porque o que o mal quer é briga, é discórdia, é trazer você para o campo da batalha dele. É tirar você da sua zona de tranquilidade e trazer você para a discussão. E aí quando você, no meio da discussão, da batalha, você se toca de que é um cristão e você fala, vamos falar de amor, vamos falar de perdão, vamos falar de companheirismo, vamos falar de tolerância, de amizade, você desconstrói. Você acaba com as ferramentas, porque o mal não sabe lidar com isso. O mal não sabe falar de amor. O mal não sabe ser tolerante. O mal não sabe compreender. Eles não se prepararam, até porque se compreendessem, não seriam o mal, seriam Jesus. Estariam com Cristo. Então, encerrando o programa de 1h30, eu peço perdão, 1h30 de programa, eu queria um programa de 1 hora, extrapolei, me perdoe, eu falo muito, desculpa. Encerrando o programa, culto no lar é estudo. Você já deve sentar na mesa para fazer o culto pensando assim, eu vou estudar, eu vou só estudar. Se começarem a perceber sensações, percepções, abstrai, apaga, tira. Bota uma música, liga a televisão, bota uma coisa que tira a tua concentração, sabe? Não sintoniza. Culto no lar não é para sintonizar. A vibração tem que sair da frequência, da perturbação. Culto no lar é estudo, é entendimento, é aprendizado. E a perseverança, a tenacidade, a constância sempre do mesmo horário, no mesmo dia, isso se transforma em um mantra, se transforma em algo cíclico, repetitivo, em que você vai, lentamente derrubando essa muralha que impede a gente de ser vencedor, de ser feliz. É assim que tem que ser. Seu Júnior, eu não estou conseguindo, o mundo está se acabando, você consegue. Pensa diferente, sai da caixinha, se reinvente. Olha, nesse meu período de vida, eu não vou falar porque eu não teria esse direito de falar. No meu período de vida, eu já recomecei 1000 vezes. O GTEB, eu já falei para algumas pessoas, é a 4ª ou 5ª tentativa de fazer um centro. Cada hora eu tento de novo. Só que cada vez que eu tento, eu estou mais esperto, eu estou mais ligado, eu estou mais antenado, estou mais capacitado. Esse programa já existe há 10 anos. É a 3ª ou 4ª vez que eu tento fazer um programa na rádio. Cada vez você está mais preparado, está mais esclarecido, está mais bem informado, está mais bem fundamentado.
Minha vida financeira já foi destruída 1000 vezes. Para eu conseguir o equilíbrio e a paz que eu tenho hoje, a prosperidade que Deus me abençoou hoje e que eu agradeço a Ele o tempo todo, meu Deus, já tive milhão de coisas. Já fui parar em todos os lugares, já tive meu nome enfiado em tudo quanto é buraco, todo sujo, todo arrebentado, justiça, tudo lascado. Se eu pudesse falar para você, se eu desse um testemunho, nós íamos sentar e chorar juntos, tenha certeza. O que importa é que cada vez que eu caí, eu me levantei diferente. Se eu não sabia vender chuchu, eu vou vender rabanete. Se eu não sei vender rabanete, eu vou vender parafuso. Se eu não consigo vender parafuso, se eu não consigo um emprego, então eu vou me virar sozinho. Eu vou ter uma ideia para revolucionar minha vida, talvez seja isso. Eu só comecei minha vida espiritual porque eu perdi tudo que eu tinha. Eu tinha meus comércios em Jacarepaguá, tinha minhas empresas, um monte de funcionário na freguesia, no largo da freguesia. E foi necessário que eu perdesse tudo, absolutamente tudo, não tivesse onde morar, não tivesse o que comer, não tivesse como manter a minha vida, para receber amparo de alguns amigos, especialmente da minha querida sogra, que Deus a abençoe, que foi quem me ajudou a me levantar de novo, me alugou uma casa para que eu pudesse me levantar, alguém me ofereceu um prato de comida, e minha esposa, uma guerreira maravilhosa, lentamente foi e ajudou, e a gente foi de novo, e tentamos aqui, tentamos ali, até que descobrimos a fórmula. E foi só segurar. Foi só manter. É assim que a gente tem que fazer. E isso só foi possível porque nos últimos 18 anos eu fiz o culto no lar. Acredite, tem poder. Não é rápido, mas é muito eficiente. Só depende de você. Finalizando, eu te digo isso, meu irmão. Se está difícil, tenta de outra forma. Deus conta com a sua inteligência. Muito bem, muito obrigado à sua audiência, à sua paciência e boa vontade. Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos os ouvintes de plantão, a todo mundo que acompanhou a gente pela Rádio Estilos em FM, Rádio Estilos 97,9. Todo dia, o dia todo com você. Obrigado a você também que estava no nosso site, radioestilos.com, radioestilos.com, ouvindo no seu celular, no seu tablet, no seu iPhone, no seu PC. Você também que está ouvindo pelo nosso aplicativo, pode baixá-lo agora se você quiser, lá no Play Store do seu celular Android, você pode baixar, procure Rádio Estilos Web, baixe e instale o aplicativo gratuito. Obrigado a você que estava até agora aqui pelo Facebook, em áudio e vídeo, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês.